amigos, chegamos ao terceiro programa da série TCE Decide, um programa da TV MPCPE, a TV do Ministério Público de Contas de Pernambuco, no YouTube. Nesse programa nós vamos analisar uma decisão muito interessante sobre o piso da enfermagem. A Constituição Federal foi alterada e previu um piso, um mínimo para as carreiras de enfermagem receberem de remuneração. Só que isso foi previsto na Constituição Federal, veio uma lei federal e detalhou como é que isso ia ser feito. E houve no início uma grande discussão sobre o seguinte: a União Federal, o governo federal com mais recursos do que estados e municípios, tem mais impostos para cobrar, arrecada muito mais, cumpre esse piso com facilidade. Mas e os municípios pequenos? Os estados que já têm algumas dificuldades de pagar tantas despesas com saúde, como é que vão fazer? Então foi previsto um complemento, né? A União poder complementar, passar recursos para complementar a remuneração desses enfermeiros. Muito bem, o piso que é previsto na lei só é pago com essa contribuição. Mas aí os municípios, estados, começaram a falar de um outro aspecto. Não é só esse o gasto que a gente tem. Além disso, a gente tem que se preocupar com pagar contribuição para a Previdência. Esses servidores, esses enfermeiros vão se aposentar. E há uma contribuição para o regime de Previdência que normalmente não é nem o INSS. Para boa parte dos municípios, eles têm um regime próprio. Então, há mais um encargo. Os municípios têm que considerar, estados, os outros entes, têm que considerar esse valor que a União Federal está pagando para complementar a remuneração para fazer o pagamento da contribuição previdenciária. Percebam, a ideia aqui é discutir mais um gasto. A União não poderia também bancar também essa parte aí? De onde é que vão vir os recursos? Eu tenho que considerar essa parte toda para que a previdência, a contribuição, ela incida sobre a soma, sobre tudo que o enfermeiro vai receber, inclusive o complemento, ou só sobre o que o município está pagando e o complemento fica de fora? De onde é que vai vir o dinheiro para isso? Foram essas as discussões que foram trazidas para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco nessa consulta que foi formulada pela Prefeitura do município de Canhotinho. Conselheiro Ranilson Ramos, que foi o responsável por elaborar o voto que conduziu brilhantemente o julgamento. Então foram duas perguntas, como eu citei. O município deverá considerar o valor do piso salarial para as contribuições previdenciárias dos servidores? A pergunta é, se o servidor ele está ganhando um valor que é o município que está pagando e o resto vem da complementação paga pela União, né? Quando for pagar a Previdência, vai ser só sobre esse valor aqui que o município paga ou vai considerar esse outro valor que vem da União? Se considerar esse outro valor que vem da União, perceba, a contribuição fica maior. O município vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar. E aí vem a segunda pergunta. Esse repasse da complementação que foi previsto numa portaria não detalha como o município deve proceder em relação às contribuições. Essa pergunta está dentro da primeira, né? Como é que eu vou fazer contra as contribuições? Então, qual a orientação do TCE? É um trabalho pedagógico do Tribunal de Contas. Ele não só julga processo analisando o que você fez. Ele também orienta você, gestor, dizendo como você deve fazer quando é feita uma pergunta como essa para que o tribunal decida. Muito bem. O tribunal, em primeiro lugar, analisou que o Supremo já tinha dito que o que fica fora, o que não tem contribuição previdenciária, são aqueles valores que o sujeito recebe excepcionalmente, que não é do dia a dia, que não é o ordinário, não é o comum, que não se incorpora, digamos, à remuneração, como o terço de férias, que ele recebe só quando tira férias, quando ele recebe pagamento de hora extra por serviço extraordinário, adicional noturno, de insalubridade. Então, esses valores que não vão para a aposentadoria, quando ele se aposentar ele não vai continuar recebendo, não tem contribuição previdenciária em cima. Mas perceba, quanto ao piso, a ideia é que ele fique recebendo aquele valor total e ele vai levar para a aposentadoria, ele vai receber o piso. Muito bem. Então, como deve ser o cálculo da contribuição previdenciária? Aí tem uma lógica. O que compõe a remuneração do servidor que ele vai levar para a aposentadoria, essa é a lógica. Isso daí está sujeito à cobrança da contribuição previdenciária. E foi assim que seguiu o conselheiro Ranilson Ramos, seguido à unanimidade pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Certo? Primeiro, o Supremo disse que
o entendimento do Supremo, né, que foi analisado na decisão. A implementação da diferença remuneratória resultando do piso salarial, diferença remuneratória porque os enfermeiros ganhavam menos, né, aqueles que ganhavam menos vão agora ganhar o piso. Então, deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado a título de assistência financeira complementar pelo orçamento da União. O que é que está dizendo aqui? Olha, o município não vai tirar dinheiro do bolso. Você vai chegar ao teto quando entrar o dinheiro pago pela União. Então, chegar ao piso para você implementar tem que ser com repasse da União Federal. Isso aí já tinha sido decidido pelo Supremo. Aí se diz, se for insuficiente o dinheiro que a União manda, né, eventual insuficiência dessa assistência complementar, vai gerar algumas consequências. A primeira é o dever de a União providenciar crédito suplementar, que é uma maneira de você colocar no orçamento mais recursos para determinada coisa. Aqui a determinada coisa é justamente pagar o piso dos servidores que nós citamos aqui. Muito bem. Aí o que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco decidiu? Dizendo que independentemente da forma utilizada pelo município para viabilizar o cumprimento do piso, pode ser com seus recursos próprios ou em alguns casos essa necessidade de assistência financeira da União. Independentemente, certo? Se é complemento ou se alterou na lei qual é o valor a pagar, tá colocando lá no contra-cheque dele o piso, o valor é esse, já colocou total ou colocou complemento pago pela União, não importa isso, porque a vantagem é permanente, ele vai receber isso sempre, vai levar para a aposentadoria, certo? Isso se deve ao fato de que o objetivo de todo o normativo é a definição do valor mínimo a ser pago aos integrantes das funções da área de saúde. Nesse momento, o conselheiro Ranilson Ramos, isso é trecho do voto dele, ele está fazendo o que chamam de interpretação teleológica, que é bem simples, é dizer, olha, para que essa regra foi criada? Teleológica é olhar para a finalidade. Se a finalidade é aumentar, é tornar digna a remuneração desses profissionais, isso ele deve levar, receber sempre e levar inclusive para a aposentadoria. Tem que ser permanente, não faz sentido esse piso ser um piso temporário para depois a remuneração descer. A ideia é garantir aquilo. Então ele começa a raciocinar aí mostrando que é permanente. Para quê? Se é permanente, a gente já falou, vai ser levado para a aposentadoria. E, por consequência, vai ter a contribuição previdenciária. Mas vamos à frente para a decisão final. Aqui é o conselheiro Ranilson Ramos raciocinando. Depois aqui a decisão que o tribunal todo tomou, votou e chegou às seguintes conclusões. Primeiro, o complemento do piso salarial ao piso salarial consiste em vantagem permanente, integrando o salário de contribuição independentemente da espécie remuneratória utilizada para viabilizar o pagamento. Quando se diz o salário de contribuição, é que aquele salário todo, aquele valor todo, a contribuição vai incidir sobre aquilo. Isso é muito bom para os enfermeiros. Que eu estou falando que ele leva para a aposentadoria, existe um cálculo hoje que leva em consideração a média, depois a gente até pode fazer um programa analisando isso, mas o fundamental aqui é que aquilo faz parte do salário de contribuição, ou seja, tem contribuição e vai ser considerado nessa média. O servidor, digamos assim, vai levar para a aposentadoria os efeitos desse aumento. Muito bem. Então, se é assim, deverá o município considerar o valor integral do piso para as contribuições previdenciárias. E o dinheiro vem da onde? Ora, a União já bancou a diferença. O município tem que conseguir recursos para pagar a contribuição sobre isso. Aí já é um ônus menor, né? Então a unidade gestora deve responsabilizar-se pela obtenção de recursos necessários para o pagamento. Então a unidade gestora é o município, é a União, é o Estado. Então quem está pagando a remuneração tem que conseguir recursos para pagar a contribuição sobre o acréscimo, né? Então vai ter o acréscimo de contribuição em decorrência de o piso salarial se alcançar, de se conseguir pagar aquilo que a Constituição e a lei mandaram, né? Então mesmo que utilize auxílio financeiro repassado para que esse piso seja pago a todos os profissionais da saúde, certo? Não importa se vai utilizar do auxílio financeiro, se vai conseguir recursos próprios, o município, o Estado, todos devem conseguir os recursos para pagar a contribuição previdenciária. Isso é fundamental para a viabilidade do sistema de previdência receber os recursos para que não quebre, não tenha como não pagar mais à frente. É fundamental que os recursos entrem, sejam pagos, e é fundamental para o servidor, que vai ter aquele aumento considerado no seu salário de contribuição. Sabe por quê? Para evitar que você, servidor, você, enfermeiro, tenha uma queda grande do seu padrão de vida como aposentar, quando vier aposentar. Imagine passar a vida toda recebendo aquele valor do piso, feliz porque aquilo ali aumentou, e quando chega para a aposentadoria não foi computado, então você vai receber bem pouquinho
vai voltar para os padrões anteriores uma queda de padrão de vida. O TCE garantiu para você que a contribuição também tem que ser paga. Decisão muito importante e que a gente aqui explicou para você, para que você conheça em toda a sua profundidade. Obrigado a todos, nos acompanhem nas redes sociais, porque aqui o Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, na TV MPC, estará analisando essas decisões sempre para vocês. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.